Oi, pessoal, boa noite. Eu espero que vocês estejam bem, em casa e segurança. Eu queria dar as boas-vindas para vocês para mais um dos nossos workshops aqui do Reactor São Paulo. Eu estou aqui acompanhado do Pedro. Oi, Pedro, boa noite, tudo bem? Oi, Caio, boa noite, tudo bem e você? Tudo tranquilo. Bem, eu estou empolgado hoje para o workshop, vai ser bem legal. Machine Learning ou aprendizagem de máquina é um assunto que eu gosto muito. Eu acho que está embedado, né, nas nossas vidas e tem muitas diferentes aplicações no dia a dia. Mas antes da gente começar, pessoal, eu queria dar as boas-vindas para vocês, para o nosso espaço. Enquanto a gente estiver nessa situação do coronavírus, a gente vai ficar fazendo os nossos encontros remotamente. Mas mesmo assim a gente consegue compartilhar, trocar algumas experiências e ir aprendendo de toda forma. Eu me chamo Caio, eu sou o gerente de programas local aqui do Reactor e hoje eu estou com o Pedro e ele vai fazer a facilitação com vocês do conteúdo. Para quem não conhece, e aí falando bem rapidamente, o Reactor é um programa global da Microsoft que está presente em mais de 10 países ao redor do mundo e a gente fica aqui em São Paulo, perto de uma rua bem famosa chamada Rua Augusta. Mas enquanto a gente, como eu falei, a gente estiver nessa situação nesse contexto do coronavírus, a gente vai ficar fazendo nossos encontros remotos. Mas o objetivo do programa e tudo que a gente faz é simplesmente ajudar as pessoas a aprenderem, a criar com novas tecnologias e conhecer, né, novos assuntos que possam ajudar tanto pessoas quanto startups, enfim, qualquer pessoa a conseguir fazer mais coisas. Então, toda semana a gente promove algum evento diferente, algum workshop, algum painel. Ontem a gente teve um painel sobre cloud, pessoas arquitetas de soluções clouds. Foram 6 pessoas da Microsoft falando como é que é trabalhar aqui na Microsoft e o que é que as pessoas poderiam fazer para trabalhar aqui também. Enfim, toda semana a gente vai promover alguma coisa que possa ajudar você de alguma forma. Todo o nosso conteúdo é aberto, gratuito e acessível e segue o nosso código de conduta. Falando sobre ele bem rapidamente, o código de conduta da Microsoft é muito sobre promover comportamentos e atitudes positivas. Então, isso inclui também os eventos do Microsoft Reactor, onde a gente busca oferecer uma experiência respeitosa, amigável e profissional para todas as pessoas, independente de gênero, orientação sexual, aparência, deficiências, idade, raça ou religião. Então, se por acaso um dia você presenciar um comportamento, uma fala, ou até mesmo uma atitude que você julgue inadequada, por favor, se dirija ao nosso site microsoftreactor.com. Lá você vai encontrar o nosso código de conduta e tem um formulário que você pode fazer uma denúncia, qualquer coisa. Antes da gente, de fato, iniciar o nosso workshop, eu só tenho 2 orientações, e aí eu vou passar a palavra para o Pedro. Bem, como vocês estão vendo, né, a gente está aqui, vocês estão aí, e entre a gente tem o Q&A. O Q&A é uma funcionalidade que eu convido vocês, inclusive eu peço para vocês utilizarem ao longo desse evento. É um botão que fica disponível no lado superior direito, no qual vocês podem clicar e mandar as perguntas de vocês para a gente. Eu estou até vendo aqui que já teve alguns comentários, e o Pedro também já deixou algumas informações para vocês lá, e aí vocês podem consultar ao longo do workshop também. Mas durante o evento, eu convido vocês a irem deixando essas perguntas e ajudando o Pedro também a saber se a gente está indo no caminho certo, né? Porque ele pode esclarecer alguma dúvida que meio que travou um pouco o seu pensamento. Enfim, quando vocês estiverem compartilhando as perguntas, só um pouco de cuidado para vocês não compartilharem nenhuma informação, dado que vocês não querem que a gente comente. E é isso. No geral, essas são as minhas orientações. Bem, hoje a gente vai falar um pouco sobre fazer uma introdução a modelos de aprendizagem de máquina. Vai ser uma introdução tanto para ciência de dados e aprendizagem de máquina. E aí o Pedro vai passar um pouco sobre na parte dos fundamentos, também vai ajudar vocês a terem uns conhecimentos mais básicos desses princípios. Para quem não conhece o Pedro ele é professor do Departamento de Ciência da Computação da UFMG. Ele também tem doutorado pela UFMG, já estudou um tempo fora, na França, já estudou nos Estados Unidos, enfim, já viajou para um bocado de canto. E vocês estão em boas mãos. E é isso, gente. Vamos começar, Pedro? Ô, Caio, vamos lá. Gente, então sejam todos bem-vindos. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E como o Caio falou, eu já postei no Q&A algumas informações, tá? Principalmente o link
para o repositório, na verdade, tem um repositório do GitHub, né, com material do workshop de hoje, e eu zipei tudo, coloquei no meu Dropbox, fica mais fácil de vocês baixarem, só descompactar na máquina de vocês, e vocês vão poder acompanhar localmente tudo que eu estarei fazendo aqui, tá? Um pouquinho mais sobre mim, só para deixar, para quem quiser depois, se tiver algum contato comigo, se vocês procurarem no Google, tá? Pedro Olmo Vaz de Mello, várias páginas sobre mim, né? Essas tem muita redundância, tá? Mas a principal é a página no DCC, e que lá vocês vão poder ver, né, basicamente com o que eu trabalho. Está um pouco desatualizado, bastante, né? Mas aqui os meus artigos científicos, e basicamente o meu trabalho principal é com data mining, knowledge discovery, trabalho com redes sociais, análise de dados no geral, né? E muitos desses trabalhos de data science envolvem modelos de aprendizado de máquina que a gente aplica bastante nesses dados. E então fiquem à vontade para explorar qualquer dúvida que vocês tiverem, mesmo que essa dúvida esteja fora do escopo do curso de hoje. Vocês podem me mandar e-mail sem problema nenhum. Vou colocar de novo meu e-mail aqui, olmo@dcc.fmg.br, tá? Meu nome é Pedro Olmo, tem um Stancioli aqui no meio, meu nome é muito grande, é uma confusão, tá? Mas Pedro Olmo, Pedro Vaz de Mello, isso aí funciona muito bem para mim, tá bom? Pedro, Então, pessoal, desculpa. Oi. Se você puder aumentar um pouquinho a fonte. A fonte, tranquilamente. Deixa eu aumentar aqui. Pronto, melhorou, né? Boa. Depois eu vou reduzir, porque no notebook tem que ser um pouco menor, mas acho que para essa introdução aqui vai funcionar muito bem. Então, pessoal, no workshop de hoje, a gente vai falar sobre, a gente vai dar uma introdução sobre modelos de aprendizado de máquina. E eu sei que vocês, pelo menos aqueles que desconhecem o assunto, devem estar muito animados para aprender sobre esses modelos que hoje dominam o mundo. Então, houve a partir dos anos 2000, né, mais precisamente dos anos de 2010, houve uma revolução no mundo da computação com esses modelos de aprendizado de máquina. E praticamente todas as áreas da ciência da computação hoje se curvam a esses modelos de aprendizado de máquina para resolver os problemas de cada uma das suas áreas, seja a área de robótica, redes de computadores, processamento de imagens, óbvio, inteligência artificial, né, que está intimamente relacionado, né? Então, todas as áreas, até engenharia de software, né? Todas essas áreas, elas buscam soluções, modelos de aprendizagem de máquina para resolver alguns dos seus problemas. E boa parte dessa revolução aconteceu por causa desses modelos aqui, os modelos de deep learning, ou aprendizado profundo, né? Só que a gente não vai ver isso no workshop de hoje. Por quê? Porque o deep learning, ele não é aquela bala de prata que é a melhor solução para tudo, tá? Então, quando a gente está falando de deep learning, a gente está falando principalmente de soluções para problemas que envolvem imagens, tá? Vídeos, texto, áudio, né? Tipos de dados multimídia, dados complicados, tá? Dados não estruturados. Vamos colocar aqui dados não estruturados. São esses os principal foco dos modelos de aprendizado profundo, que conseguem lidar muito bem, eles revolucionaram as soluções para esses tipos de dados, tá? No workshop de hoje, a gente vai ver soluções, né, a gente vai chamar de shallow learning, tá? Não é uma expressão muito comum, tá? Mas é o machine learning tradicional, tá? É o vou colocar aqui aprendizado de máquina tradicional, tá? Aquele que já existe há 30 anos, tá? Então, desde 30 anos, assim, pelo menos, tá? Regressão linear, regressão logística. Então, esses tipos de modelos, eles funcionam muito bem para dados estruturados ou dados tabulares, tá? Tabulados, tá? Dados tabulados. Então, quando a gente já possui
os dados estruturados, já tenho uma linguagem mais simples, né? Vamos supor que eu já tenho uma planilha, e nessa planilha, cada linha é uma observação, por exemplo, um apartamento, né? Apartamento no local 1, no local 2, e as colunas são as características dessas observações, né? Quantidade de metros quadrados, o preço, quantos quartos tem. Se eu tenho dados tabulados, então, os modelos Shallow Learning, o que a gente vai ver no workshop de hoje, eles praticamente resolvem o nosso problema. Muitas das vezes, não faz nem sentido a gente passar a usar Deep Learning para resolver eles. E quando a gente usa algum modelo melhor, tá, do que os modelos que a gente vai ver no workshop de hoje, o ganho não é tão significativo. Eles já resolvem muito bem esse tipo de problema. Tá? Então, é muito legal. Tá, então a gente vai começar a ver isso agora. Deixa eu reduzir um pouquinho aqui. Pronto. Vou aumentar mais um pouco. Então, no curso de hoje, a gente vai ver uma introdução desses modelos, e a boa notícia é que para problemas com dados estruturados, eles são praticamente, posso dizer, né, que é um excelente primeiro passo para você atacar esses problemas. A chance de você já resolver, já produzir uma solução muito boa, ela é muito alta. É uma solução uma probabilidade muito alta, tá? Então, eu vou falar de uma forma bem informal, 90% dos problemas de dados tabulares você vai conseguir resolver com essas soluções simples que a gente vê no workshop de hoje, tá bom? Então, basicamente, são 3 classes de algoritmos. A gente vai ver aqui pelo menos 2 dessas classes. Como é um workshop curto, talvez a gente não consiga ver tudo, mas como o material está para vocês, né, disponibilizado para vocês, eu sugiro fortemente que vocês sigam esse material completamente, e qualquer dúvida vocês podem enviar um e-mail para mim que eu respondo com prazer, tá? Então, existem os algoritmos preditivos. Essa é uma classificação, tá? Existem outros tipos de classificação desses algoritmos. Uma classificação é essa, que existem os algoritmos preditivos, em que o objetivo do algoritmo é dar uma previsão sobre o futuro, e essa previsão pode ser uma previsão numérica, por exemplo, a mais clássica, né, que ainda hoje não funciona muito bem. Qual que é a temperatura do dia de amanhã? Ou então, se eu construir uma casa nesse local, qual que é o valor estimado deste imóvel que eu vou construir? Né? Então, são previsões para o futuro, e numéricas, principalmente. Né? Posso prever diferentes faixas de valores. Outra são os algoritmos de classificação. Para esses algoritmos, eu quero prever a qual classe as minhas observações pertencem. Então, eu quero, por exemplo, ver as características, né, processar as características de algumas pessoas e tentar identificar se essa pessoa, qual que é a profissão dessa pessoa, por exemplo. É um professor, é um desenvolvedor, sei lá, um motorista, qual que é a profissão dessa pessoa. E nesses problemas de classificação, notem que normalmente não há uma relação entre as classes, né? Então, pode ser que haja, mas isso não é necessário para a gente resolver o problema, tá? E aí existem classificações binárias, por exemplo. Então, eu quero processar uma imagem e quero identificar se esse tumor ele é maligno ou benigno. Então, uma classificação do tipo binária. Então, true ou false, né? Ou pode ter multilabel também. Então, são os problemas de classificação. E, por fim, tem os que está também intimamente relacionado com o primeiro, né? Só que é um problema um pouco mais específico, em que eu tenho uma linha do tempo bem clara. Então, eu tenho uma série temporal, eu tenho algumas observações ao longo do tempo, e eu quero prever qual que é o valor da próxima observação. Isso aí talvez a aplicação mais clássica de algoritmos de predição de testes temporais é prever valores de ações, né? Que até hoje as coisas não funcionam muito bem. Então, existem algumas técnicas simples, algumas até mais robustas, né? Para resolver esse tipo de problema. Tá?
Então, a gente vai começar com o algoritmo mais clássico de todos, que é um algoritmo de previsão, que é o algoritmo de regressão linear. Tá? Então, até no final dessa sessão, vocês vão ser familiarizados, tá? Eu espero que vocês estejam familiarizados em como pegar dados e aplicar um modelo de regressão linear para fazer previsões nesses dados, tá bom? Então, esse é um modelo mais simples e a gente pode pensar o seguinte, em qual caso eu tenho o modelo mais simples de regressão linear? É aquele caso, eu vou fazer um esboço aqui muito rapidinho, ó, é um caso em que eu tenho, por exemplo, 2 pontos, né? 2 pontos, e o meu modelo simplesmente é traçar uma reta entre esses 2 pontos. E aí, caso a gente pode até pensar num cenário de 2 dimensões, né? Se eu tenho um gráfico que aqui, por exemplo, vai ser a idade da pessoa, né? Estou escrevendo com mouse, então me desculpem, a idade da pessoa. E aqui o salário da pessoa, né? O que eu quero saber? Eu quero fazer previsões, por exemplo, eu tenho uma pessoa que ela tem essa idade daqui. Né? Então, qual que é qual a previsão desse modelo? Olha, a previsão desse modelo está aqui, está nesse ponto dessa reta, eu vou levar lá no eixo, esse eixo Y aqui, e aí eu vou ter uma previsão para a idade, para o salário dessa pessoa. Então, esse é o modelo mais simples. Se eu tenho 2 pontos, é simplesmente ligar, meu modelo vai ser ligar esses 2 pontos. O problema fica mais complicado quando eu tenho mais pontos. Se eu tenho mais pontos, aí eu já não vou conseguir traçar uma única reta ligando todo mundo, né? Então, eu vou ter que encontrar uma reta que melhor se ajusta a todos esses pontos. E o problema fica mais complicado se eu tenho uma terceira dimensão, né? Se eu tenho uma terceira dimensão aqui, né? Aí, ainda assim dá para traçar uma reta? Sim, ainda dá para traçar uma reta, sem problema nenhum, mas fica mais difícil de visualizar. Né? E eu posso ter, aí já é impossível de visualizar, eu posso ter uma 4ª dimensão, uma 5ª dimensão. O que são essas dimensões, na verdade? Essas dimensões são outras características das nossas observações, né? Aqui pode ser a idade, uma coisa que não tem nada a ver, pode ser, por exemplo, número de irmãos, aqui, né, número de irmãos. Aí eu posso ter uma outra dimensão que pode ser, por exemplo, em qual região que a pessoa nasceu, né? E assim que seria uma característica categórica, né? Que torna o problema ainda mais complicado, tá? Então, o objetivo, então, da regressão linear é traçar uma reta ao longo desses pontos. A melhor reta que explica a variação desses pontos, tá? Então, vamos voltar para cá. Então, tá aqui, ó. Aqui é um exemplo muito simples em que eu tenho também 2 dimensões e eu quero eu encontrei uma reta aqui que melhor, nesse caso aqui, é a reta que melhor explica a variação desses pontos. Para alguns pontos, a reta explica muito bem, né? A reta fica exatamente em cima do ponto. Para outros, a reta não explica tão bem, tá? Legal. Então, qual que é a representação matemática desse modelo? Ela é muito simples, é y, que é a minha previsão, é b0 mais b1x mais e. A gente pode lembrar, né, que quem que é o b0? O b0 é o intercepto, né? É aonde que a reta encosta no eixo y. É esse pontinho daqui. Esse é um intercepto, é o b0. O b1, para o caso de 2 dimensões só, ele é exatamente a inclinação dessa reta. O B1 aumenta se a reta é mais inclinada, né? Se a reta tiver uma inclinação maior, o B1 aumenta, e se tiver uma inclinação menor, o B1 diminui. E aí, como eu posso ter múltiplas dimensões, né? Uma terceira, uma 4ª dimensão, eu vou ter um B1 para cada dimensão. Quando o B1 é pequenininho, quer dizer que a inclinação é pequena e talvez a importância daquela característica não é muito grande. Tá bom? E aí, por fim, eu tenho esse E. O que é esse E? Esse E, gente, ele é o erro, porque aqui eu tenho um sinal de igualdade, né? Vocês podem notar. Então, no final, para o modelo ficar consistente, para cada ponto, eu tenho também um erro associado. O que é esse erro associado? Essa distância aqui, ó, para esse ponto, é essa distância do ponto até a reta, que é dada pelo meu modelo, né? Então, o meu modelo também, ele considera esses erros associados aos pontos.
tá? Então, legal. Então, essa é a teoria por trás do modelo de regressão linear. Vamos começar a brincar com os dados agora, tá? Então, eu vou aqui carregar algumas bibliotecas importantes para a gente já realizar as primeiras análises. Biblioteca para carregar os dados, né, e tabular os dados, que é o Pandas, né, a biblioteca numérica, aqui para a gente plotar os dados. Duas, né, a Matplotlib e também a biblioteca Seaborn, tá? Então, depois de carregar essas bibliotecas, né? Está demorando um pouquinho aqui. E só um detalhe, gente. Eu estou executando esse notebook no Microsoft Visual Studio, tá? Ou o VS Code, né? Então, vocês podem baixar, ele é gratuito, fiquem à vontade. E a distribuição Python que eu estou usando é a Anaconda. Então, eu vou lá, download, Anaconda, baixo, e aí já vem tudo isso aqui instalado para a gente não tem que instalar o Jupyter, não tem que instalar o SciPy, né? Já é um pacote completo para trabalhar com Data Science. Então, carreguei as minhas bibliotecas, agora vou carregar os meus dados. É um conjunto de dados muito famoso, público, né, que já foi analisado diversas vezes, de valores do preço de algumas habitações na área de Boston, né? E aí eu tenho diversas características associadas a essa habitação, que eu posso já ter uma ideia desses meus dados usando esse método head. Eu carreguei aqui para um data frame pandas, né, os meus dados que está nesse diretório, e agora com a função head eu já vou listar as primeiras 5 linhas dos meus dados. Então, eu tenho aqui um endereço certinho, eu tenho aqui o preço, né? Eu tenho a população a população dessa área, né? O número médio de quartos nesse endereço, dentre todas as habitações aqui, né? Diversas características e qual que é um objetivo? A gente pode, na verdade, a gente pode brincar de diversas formas. Eu posso brincar, inclusive, o seguinte: eu quero prever, é isso aqui, ó, é o Average Area Income. Eu quero prever a renda média dentro das pessoas dessa área. É uma coisa que eu quero prever, tá? Posso escolher uma dessas colunas e usar as outras como características para eu fazer a previsão. A gente vai seguir aqui o método mais tradicional, que é, dadas essas características todas aqui, eu quero prever o preço dessa localidade, tá? Em Boston. Então, beleza. Então, vamos lá. Agora, esse aqui é o primeiro exercício, tem diversos exercícios aqui, tá? São exercícios muito simples. O que a gente quer fazer é qual que é um método do Pandas que nos dá uma informação geral sobre esse data frame. É o df.describe, né? Que ele vai já nos listar algumas coisas importantes sobre o dataset. Por exemplo, aqui eu vou ter uma contagem, né, de quantas instâncias que eu tenho. Então, eu tenho 5.000 instâncias no total nesse dataset. Para esse Average Area Income, eu tenho a média, essa é a média, né? E aí eu tenho a média, o desvio padrão, o mínimo, os percentis todos. E se ficar mais fácil, eu posso usar, inclusive, o ponto T aqui, ó, o transpose, que aí ele me lista, né, essa tabela de uma forma um pouco mais intuitiva. Aqui eu coloco as colunas e aqui eu coloco cada um dos atributos que eu vou analisar, tá? Aqui, na verdade, é o describe, né? Então, o que eu posso usar, o que eu usei aqui foi o head, outra que eu posso usar também, né? Que eu andei um pouco na frente, que eu raramente uso isso aqui, ó. Mas a gente pode usar também, que é o info, que aí já tem umas informações que já estão no describe. Por exemplo, o que eles nos dão? Ele nos dá um número de colunas, uma informação mais compactada, tá? Eu já vou direto para o describe normalmente. Então, aqui eu tenho as colunas, tá? As características, e tenho também quantas observações que eu tenho, quantas que são nulas, quantas que não são nulas, na verdade, quantas que são não nulas, né? O tipo do objeto, e assim por diante. Então, realmente uma informação bem mais compacta que o describe. O describe, como eu já mostrei para vocês, ele já nos dá uma informação mais precisa sobre os dados, a média, o desvio padrão. A gente pode ter um feeling inicial sobre esses dados, tá? E aí, depois, a gente pode ver se tem alguma, né, como que está distribuído a nossa variável dependente. A gente quer prever o preço, né? Então, vamos ver, será que o preço varia muito? E olha que notícia boa, essa notícia é boa demais para quem trabalha
para quem tem um problema para resolver usando aprendizado de máquina. Essa aqui é a distribuição estatística da variável preço, que tem essa forma de sino, né? Parece como, e outro nome é uma curva gaussiana, é uma normal, né? Então, qual que é a vantagem desse tipo de curva? Primeiro, vamos explicar isso aqui rapidamente. Aqui no eixo X eu tenho os valores de preço, tá? Notem que tem um multiplicador aqui, ó. Esse aqui é em milhões, na verdade aqui, né, é multiplicado, são milhões, né, então esse aqui é 1 milhão, esse aqui é 1,5 milhão, tá? E aqui é a densidade, tá? A soma aqui dessa área tem que dar 1, por isso tem esses valores muito pequenininhos aqui. Mas o que é importante aqui? Aonde é que os preços estão concentrados? Os preços estão concentrados aqui, que é a média, né? Por volta de 1,3, né? Ao redor de 1,3. E o mais interessante dessa curva, o que elas vão dar de legal? É que a variância é muito pequena. São dados que não variam demais, ó. Então, a média é 1,3, mas a massa de valores está dentro mais ou menos da mesma ordem de grandeza. Quais são dados muito problemáticos? São aqueles dados em que a ordem de grandeza varia demais. Imagina que se eu quisesse prever o número de seguidores de contas no Twitter. A média vai ser o quê? 200 seguidores, 250, mas eu vou ter uns pontos aqui com 100 milhões de seguidores, né? 10 milhões de seguidores, 100 mil seguidores. Esse tipo de curva com variância muito grande, é difícil demais trabalhar com elas. Aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa transformar os dados. Então, ao invés de trabalhar com os dados direto, como a gente está fazendo aqui com preço, a gente tem que trabalhar com uma transformação logarítmica, por exemplo. Em vez a gente trabalhar em número de seguidores, a gente trabalha em log 10 número de seguidores. Aí, eu que tenho 100 seguidores, eu vou ter, na verdade, 2, porque o logaritmo de 100 na base 10 é 2. 10 elevado a 2, né? Então, eu vou ser 2. Quem tem, por exemplo, 1.000, vai ser 3. Quem tem 10 mil, vai ser 4. Aí a variância diminui e fica mais fácil desses modelos atuarem, tá? Então, legal. Agora, o nosso preço está tranquilo, a gente vai começar a ver correlações, para ver se o preço tem alguma correlação com outros atributos. Então, é uma exploração antes da gente aplicar os nossos modelos. E a gente pode usar esse joint plot do Seaborn, que já nos dá uma ideia muito legal. Ó. Essa aqui é a distribuição do preço. É aquela curva que a gente acabou de ver, né? Essa curva daqui, ó, ela está um pouco mais esticada para caber na figura. E aqui é a renda média dentro da área, que também é uma normal. Outra excelente notícia para a gente. E aí, melhor notícia ainda é que existe uma correlação, né? Ó, notem que à medida que eu aumento a average area income, o preço aumenta também, o que faz sentido, né? O que faz sentido. Então, as áreas que têm um rendimento maior, o preço do metro quadrado, né, o preço desses locais aumenta também. Claro que não é relação linear perfeita, vocês podem ver que tem uma nuvem de pontos, né? Então, se eu colocar, inclusive, aqui, ó, se eu traçar uma reta aqui, tá? Para esse, não é uma reta isso aqui, né? Vamos fingir que é uma reta isso aqui, né? Para esse average area income ali de 70 mil, ora eu tenho preços, né? Chegando aqui em 2, eu tenho preços aqui no 2 e tem preços aqui no 0,5 também, né? Então tem uma variância até relativamente grande, né? Dentro de uma mesma area income. Então não é um problema trivial, não é uma reta única, simples, que me dá o area income que eu te dou o preço. Não. Outras variáveis vão explicar essa variação. É isso que a gente espera com as outras características que temos na nossa base de dados. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Vamos olhar todo mundo. Eu tenho poucas colunas, então eu consigo executar o pair plot, que vai me dar essa relação entre variáveis para todas as características, tá? Vou beber uma aguinha aqui enquanto ele roda e demora um pouquinho, tá? Porque meu computador não é um dos mais novos, e 2, porque o pair plot ele vai gerar um gráfico que envolve todas essas características. Então, vocês vão ver que é uma quantidade bem grande de gráficos que vão ser mostradas aqui, mas que já vai nos dar, esses gráficos já vai nos dar uma ideia muito boa da relação entre essas características. Notem aqui, por exemplo, tá? Então, o que eu tenho? Ó, são vários gráficos. Na diagonal principal,
Primeiro, cada linha e cada coluna, ela corresponde a uma característica. A primeira linha é Average Area Income. A segunda é Average Area House Age, né? A idade média ali da casa naquela região. Então, e aí, na diagonal principal, eu tenho aquelas curvas, aqueles gráficos, aqueles histogramas que a gente já mostrou, né? Que o interessante é essa curva no formato de sino, tá? Algumas a gente não tem isso não, olha. Tá? Então, isso não chega a ser um problema ainda no momento, tá? Mas seria problemático se eu tivesse uma coisa muito que a gente chama de desigual, ou skewed em inglês. E a gente consegue ver também as relações entre as variáveis, ó. Então, a gente pode, inclusive, pegar o preço, que é essa última aqui, né? Essa última linha daqui. Então, olha que legal. O preço, ele tem uma correlação razoável aqui com a area income, com a idade da casa, né? Com o número de quartos, com a população, tá? E essa daqui é mais difícil, que é o número de quartos. Inclusive, tem esse espaço entre essas bolinhas, simplesmente porque o número de quartos é discreto, né? Se o pair plot do Seaborn ele não fosse inteligente, inclusive, ele colocaria essas linhas todas numa linha única, né? Porque o número de quartos é 3, aqui é 4, é 5. E aí dá uma misturada aqui para o gráfico ficar um pouco mais fácil da gente visualizar, tá? Então, nem todas as nossas colunas elas nos dão uma relação linear perfeito, tá? Inclusive, entre colunas diferentes do preço, eu tenho algo que é muito interessante. É bom para mim que exista correlação dessas colunas com o preço, mas que entre elas não tenha correlação, não tenha relação. Ou seja, uma vai agregar valor à outra. Se eu tivesse uma relação perfeita, né, entre elas, quer dizer que eu poderia descartar uma, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá bom? Então, beleza. Então, agora já consigo ter uma noção muito boa dos meus dados, né, que eu vou usar para fazer a previsão, e agora eu vou ajustar um modelo a esses dados. Então, vamos lá. Primeiro, o que eu vou fazer? De novo, eu vou mostrar aqui as primeiras 5 linhas dos meus dados, tá? Para a gente lembrar aqui o endereço, aqui é o preço, tá? E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou dividir esses dados em minhas variáveis independentes, ou as minhas características, ou as minhas features que eu vou usar para fazer a previsão, e vou separar também nas minhas variáveis dependentes, ou aquelas variáveis que eu quero prever, que nesse caso é o preço, que é esse que eu vou fazer aqui, é o meu X e meu Y. Quem que é meu X? As minhas 5 primeiras colunas, tá? Na verdade, 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 5 primeiras colunas, e aqui o Y vai ser o preço. Tá bom? Então, beleza, já tenho o meu X, já tenho o meu Y, posso já ajustar uma reta nesses dados, usar uma regressão linear? Ainda não é o ideal. Por quê? Porque se eu ajusto uma reta a todos esses dados, eu vou ter um modelo que vai ser bom de prever ele mesmo, né? Porque o ideal é que a gente teste ele com dados que não foram usados no seu ajuste. Então, é bom a gente separar os dados em conjuntos de treino, em que a gente vai brincar à vontade, analisar à vontade, ver se o modelo é bom, se não é. E aí, depois que eu encontro um modelo bom nesse meu conjunto de treino, aí, beleza, achei, então vamos testar ele. Aí é um conjunto separado que não foi usado para eu ajustar o modelo. A gente vai separar em conjunto de treino e conjunto de teste. E note que em Python isso é muito fácil de fazer. Ó. Então, aqui no sklearn tem essa função train test split, que a gente vai passar o X, que a gente já tirou, né? O Y também, que a gente já tirou. E aqui, qual que é o tamanho da minha base de teste? É 0,3, ou 30% de todos os meus dados, tá? E aí eu posso usar uma seed, né? Ou então, qual que é o estado aleatório, qual que é o número que eu vou usar como semente para a geração de números aleatórios? Quando eu for separar, criar aleatoriamente esses conjuntos. Eu vou usar 54. Isso é muito bom porque permite que a gente repita os experimentos. Então, se eu quiser gerar, se vocês aí em casa quiserem gerar os mesmos conjuntos de treino e teste que eu gerei aqui de forma aleatória, basta que vocês usem essa mesma semente, 54. Aí o conjunto vai ser o mesmo, a gente vai poder comparar, né, laranja com laranja. Tá bom? Então, se meu modelo ficar bom aqui, né, e o seu ficar ruim aí, quer dizer que meu modelo é melhor mesmo.
Se a gente usar sementes diferentes, aí fica mais difícil a gente comparar. A gente tem que testar mais vezes e aí usar estatística, né, média, desvio padrão, fazer alguns testes para ver qual que está com o modelo melhor. Tá bom? Então, legal. Agora tem o conjunto de treino, tem o conjunto de teste, e aí, moleza, ó, vamos seguir em frente, vamos criar, instanciar um modelo de regressão linear aqui do sklearn. O sklearn tem diversos modelos, tá? A gente vai testar aqui, nesse workshop, a gente tem um modelo de regressão linear, tem um modelo de regressão logística e vai testar também o de árvore de decisão, mas existem inúmeros, tá bom? SVM, tá? Vários outros modelos que vocês podem testar, estão disponíveis no sklearn, que é uma biblioteca incrível, tá bom? Podem usar. Legal, então instanciei aqui uma regressão linear e olha que moleza, eu vou ajustar. Passei os meus dados de treino, passei os meus todos completos, né? Tanto as minhas features, as minhas características, quanto os preços nesse dado de treino, e aí eu vou ajustar esse modelo de regressão linear a esses dados. Pronto, só preciso executar esse fit, que é o que a gente, inclusive em português, né, a gente conversa, já fez o fit do modelo, essa é a palavra que normalmente a gente usa quando a gente vai ajustar um modelo aos dados, tá bom? Então, beleza, então agora o meu modelo já está pronto, tá? Esse modelo REG aqui, né, de regressão linear, ele já contém os coeficientes do meu modelo treinados na minha base de treino. O que nos resta fazer? As previsões no conjunto de teste. Então, eu vou lá no conjunto de teste e vou ver se esse modelo que eu treinei com esses dados de treino, eles são capazes de prever o preço desses apartamentos, né, dessas localidades em Boston, somente a partir daquelas características originais, sem olhar para o preço deles, obviamente. A gente vai usar os preços de teste, né, que a gente guardou para testar se o meu modelo é bom, né, se eu conseguir gerar previsões tão boas quanto as reais. Então, vamos lá. Calculei as previsões, né? Essas previsões, elas vão ser dadas em cima desse conjunto de teste. Então, aqui são todas as linhas de teste que eu usei, ó, é a linha 33, tá vendo? É conjunto aleatório, 4.878. Então, esse é meu conjunto de teste, 1.500 linhas, tá? E agora, o que são as minhas previsões? As minhas previsões é esse vetor, tá? Esse array de números. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando que para essa primeira observação, tá? Que tem essas características, ó, o preço não está aqui não. Eu estou prevendo esse preço daqui, tá? 614.607. E aí eu tenho para a segunda observação esse preço, para a terceira esse preço, e assim por diante. Isso são as minhas previsões do modelo. Beleza? Então, é isso que eu estou fazendo, né? Eu estou colocando ele nesse modelo e eu posso, inclusive, ver quais são esses coeficientes. Quem que é o B0? Quem que é o B1? Né? Eu posso, o scikit-learn já também, depois que eu ajusto o modelo, ele nos dá tudo isso. Ó. O B0 é esse valor aqui, ó. Então é um valor negativo, né? Já começa negativo. Então, seu apartamento não tem nada como se estivesse devendo dinheiro, né? Né? Isso é só uma particularidade matemática ali do nosso modelo. Então, tá aqui o B0, e aqui são os coeficientes. Coeficiente 1, coeficiente 2, o 3, o 4 e o coeficiente 5. Tá? Que a gente consegue, então, escrever o modelo nessa forma. Tá aqui, ó, o modelo, na verdade, né? Ele tá escrito aqui, ó, Y, aqui o intercepto, né? E aqui os coeficientes de cada uma dessas variáveis. As variáveis, quais são essas? A X1 é a Average Area Income, é a renda média, né, por área, e depois a idade, né, e aqui o número de quartos. Na verdade, esse rooms é tudo, né? É o living room, é a sala de estar, né? É tudo, né? É o sótão, etc. Aqui é o número de bedrooms. Aí são os quartos clássicos mesmo. Tá bom? E o X5 é a população da área. Então, olhando para cá, né, dá para ver que tem algumas variáveis que são mais importantes do que outras, né? Apesar de a gente não pode afirmar isso categoricamente, não, porque isso depende também da escala das nossas características, né? A área está em metros quadrados, às vezes chega nas centenas, chega nas milhares, não sei, né? Agora, o quartos é 1, 2, 3, 4. Então, é claro que vai ter uma diferença de ordem de grandeza. Então, tomem muito cuidado com esses coeficientes. Existem testes estatísticos para ver se esses coeficientes eles são significativos ou não, tá bom? Agora, vamos um pouquinho, outra coisa que interessa aqui. Esse modelo que a gente fez é bom? As previsões são boas? Sim ou não?
Como é que a gente pode, qual que é a maneira mais usual da gente ver se um modelo de regressão linear ele é bom? Através desse R2 score, tá? O R2 score, gente, ele vai medir o erro, né? Ele vai, na verdade, ele vai, deixa eu ver se eu vou voltar para cá, que vai ficar mais fácil da gente explicar. Isso. O que o R2 vai fazer? O R2, ele vai somar todos aqueles erros que eu falei que a gente calcula, né? Que na verdade, a gente pode calcular, né? São esses erros aqui, essa distância daqui, a distância desses pontinhos para a reta, né? Então, ele vai calcular todos esses erros e vai somar isso tudo. Isso aí é o que a gente chama do erro do modelo, tá? O que é um modelo ideal? O modelo ideal é que o erro é zero, né? Quando o erro for zero, quer dizer que todos os pontinhos estão em cima da linha. E com o que eu vou comparar? Tá? O R2 ele vai comparar a soma desses erros com um modelo mais bobo que existe. Qual que é o modelo mais bobo que a gente pode inventar para prever esses pontinhos aqui? É um modelo que é simplesmente a média do Y, né? É uma reta aqui, ó. Desculpa pelo mouse, não vai dar, ó, até que tá saindo bem, ó. Então, é essa reta daqui, ó, como se fosse a média. Qual que é a média do Y? A média do Y é 5. Então, esse é o meu modelo mais bobo que eu consigo construir. E aí, o que a gente vai fazer? A mesma coisa. O que o R2 faz? A mesma coisa. Ele vem aqui, ó, para cada um desses pontos e calcula essa distância daqui, ó, a distância dos pontinhos para esse modelo bobo da média, tá? E aí ele calcula o erro 1 e o erro 2. E aí ele faz uma razão de um erro para o outro. Quando a razão dá 0, tá? Quer dizer que o nosso modelo é perfeito. Tá? Quando o dele com essa razão dá muito pequenininho. Aí o que a gente faz, o que o R2 faz, ele só para transformar o R2 numa coisa positiva, ele faz 1 menos essa razão. Para o quê? Para o R2, quando ele for 1, quer dizer que a razão deu muito pouco, ou seja, quer dizer que o nosso modelo se ajustou muito bem, principalmente em relação a esse modelo bobo. Tá? Quando a razão fica próximo de 0, quer dizer o quê? Que esses erros... Desculpa, quando a razão é alta, né, e o R2 é baixo, quer dizer que esses erros do modelo bobo são muito parecidos com o erro do nosso modelo. Ou seja, o nosso modelo é tão bom quanto o modelo ingênuo, o modelo da média. Tá? Então, essa é a ideia do R2. Vamos voltar para cá. Tá, eu passei a intuição para vocês saberem o que significa. Tá? Acho que é mais interessante do que a gente ficar rodando aqui. Então, o sklearn já oferece o R2 pronto para a gente, olha lá. Simplesmente R2 score, passa aqui o teste, passa aqui as minhas previsões, ele já calcula aqueles erros todos, já faz tudo para a gente, aquele cálculozinho, e nos deu um valor aqui, ó, de 0,92. Ou seja, é um R2 muito bom, R2 próximo de 1. Então, quer dizer que o nosso modelo consegue explicar, a ideia, tá, a gente pode falar, é que esse nosso modelo consegue explicar por volta de 92% da variação dos dados. Lembra, né, que a área, ela consegue explicar parte da variação, né? Alguns pontinhos estão em cima da reta, outros não. Aí a gente precisa de outras características para explicar o resto dessa variação. E aí a gente consegue, com o nosso modelo, com a nossa regressão linear, explicar por volta de 92% da variação. Tá? E aí, é suficiente para ver se o modelo funciona ou não? Não, a gente pode gerar outros resultados para ver se a gente realmente confia no modelo ou não. Por exemplo, o que a gente está plotando aqui? A gente vai plotar a distribuição dos erros. O real, o preço real, menos o preço que eu previ. Olha que notícia boa. Ó. A média desses erros está centrada no 0. Né? Então, isso é muito bom. Quer dizer que o nosso modelo, né, o erro médio dele é 0. Tá? E aí, quanto mais fechadinho essa curva, é melhor. E tá ok, né? Ela tá uma curva, é uma normal. Isso, de novo, é fundamental para o nosso erro, para o nosso modelo. Então, se o erro está normal, quer dizer que, né, a quantidade aqui para a direita, ele erra tanto para mais quanto para menos. Então, o modelo não está enviesado, né? Então, essa curva de erro aqui, ela é muito boa para a gente. Tá bom? Então, essa é uma outra boa notícia. E aí a gente pode também, outra forma de verificar se o nosso modelo é bom ou não, é plotar esse scatter plot, né, do valor real pelo valor previsto. Aqui o valor real é o Y... esse aqui, ó, o valor real é o X e as previsões são o Y. Então, aqui é meu valor real e aqui é meu valor previsto. O mundo ideal, claro, é que seria se todos os pontos ficassem em cima dessa reta vermelha, né? Quer dizer o quê? Que o valor real é idêntico ao valor previsto.
Em alguns casos, eu errei, né? Então, eu errei até feio, né? Aqui, ó, esses pontinhos daqui, esses pontinhos daqui, esses pontinhos daqui, são pontos que eu errei, ó, que o valor real é esse e a previsão é abaixo, ó. E todos os pontos que estão abaixo da reta, quer dizer que eu subestimei o preço daquela área. Quando está acima, quer dizer que eu superestimei o preço daquela área. E aí, com esse plot, a gente consegue, inclusive, identificar anomalias, né? Que ponto que é esse aqui? Eu tenho curiosidade de ver. Eu posso ir lá nos meus dados e ver esse pontinho. Que casa que é essa? Ah, o que aconteceu? O valor dela é maior do que eu previ. Né? Na verdade, é o contrário, né? O que eu previ que estaria aqui. Eu superestimei. Eu falei o contrário, né? Quando está abaixo, quer dizer que eu superestimei. Quando está acima, quer dizer que eu subestimei. Então, aqui, por que eu superestimei? Por que minha previsão era essa daqui, né? Minha previsão era essa aqui, desse ponto da reta. E o preço real é esse? Não sei. Às vezes aquela área é uma área que está mal construída, né? É uma área cheia de problema de fundação, pode ser alguma coisa, né? Deve ter alguma explicação. Então, esse tipo de modelo já nos dá também um pouco de embasamento para descobrir onde é que estão as anomalias. Tá? Legal. Então, o que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer, inclusive, aqui? O que eu posso fazer também, ó, já que está muito bagunçado, aqui é uma parte de visualização, está muito bagunçado. Onde é que estão esses pontos de verdade? Que é esse outro exercício aqui. Eu posso deixar essas bolinhas, né, um pouco mais transparentes, usando aquele parâmetro alfa, né, do scatterplot, né, alfa igual a 0,3, que é um exercício que eu estou fazendo para vocês. Então, olha lá, eu vou deixar transparente, aí eu consigo ver onde é que está a massa de pontos. É bem similar, né? Então, não tem uma massa acima, uma abaixo, uma massa realmente ao redor aqui da minha reta vermelha e concentrada ali na média do eixo X também. Tá? Legal. Então, isso foi a regressão linear, gente. E olha que bacana. Com isso aqui, pessoal, deixa eu te falar, isso aqui é uma bala de canhão, tá? Apesar de ser um modelo simples, centenário, né? Uma coisa velha, não subestimem a regressão linear. Se vocês têm dados tabulares, usem a regressão linear antes de qualquer coisa, porque vocês vão ter um lower bound. Vocês vão ter assim, olha, eu consigo fazer mais ou menos isso. A partir daqui é só, né, usar redes neurais, árvore de decisão, né, o SVR, né? Isso daí é só para tentar melhorar, tá? Mas a regressão linear ela já vai te dar um bom baseline para a solução do seu problema. Tá bom? Isso aí, então, é o problema de regressão. Eu tenho uma quantidade de dados e eu quero prever qual que é o valor daquela observação, tá? E aí eu posso colocar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, né? Esse é o meu problema de regressão. Um problema que a gente vai atacar agora é o problema de classificação, que eu tenho agora classes, as minhas observações elas têm classes, e eu quero prever qual que é a classe dessa observação. E diferente da regressão, em que eu tenho, por exemplo, um preço 100 mil, o preço 120 mil, o preço 110 mil, há uma relação entre esses preços, né? Eu consigo dizer que 120 mil é maior que 110 mil, que é maior que 100 mil, né? Eu consigo dizer qual que é a média dos três. Esse é um problema de regressão. No problema de classificação, eu quero prever a classe. É um tumor benigno ou um tumor maligno? Em qual estado a pessoa nasceu? Minas Gerais, São Paulo, Acre, Pernambuco, em qual estado que ela nasceu? E aí não existe uma relação explícita entre esses estados, né? A gente pode até criar. Os estados da região sudeste, da região nordeste, ou então a distância geográfica entre eles, a gente pode até criar para tornar o problema de classificação mais fácil, mas normalmente isso não é necessário para os problemas de classificação. Tá bom? Então, o que eu vou ter aqui é um problema similar, eu tenho os meus X, que são as minhas características, e eu quero prever a classe dessa observação. Tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente vai usar a regressão logística, que ela matematicamente, ela é até similar, tá? Um modelo até similar com a regressão linear. Então, você usa aquele somatório linear tradicional com os coeficientes, mas depois de fazer esse somatório, né, que te daria lá o preço, você vai aplicar essa função sigmoide. E depois de aplicar essa função,
você vai ter, as suas previsões vão ser valores entre 0 e 1. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Vou beber uma aguinha também. Então, o que a gente tem aqui? Essa curva aqui é a sigmoide, tá? E aqui são as minhas observações. Deixa eu mais um pouquinho para a gente conseguir enxergar tudo. Então, o que a gente está fazendo aqui, tá? Com a regressão logística? Para cada observação minha, eu vou obter, isso aí é uma probabilidade, né? A gente pode chamar isso de probabilidade, mas é um valor, na verdade é um valor numérico entre 0 e 1, que normalmente a gente chama de probabilidade. Por que a gente chama de probabilidade? Porque se é um problema de classificação binária, essa logística ela vai nos dar a probabilidade da minha classe ser a classe 1 ou ser a classe 0. Por exemplo, nesse caso aqui, eu estou usando apenas uma característica, a característica idade, tá? Então, a idade, 30 anos, 35 anos, né? Próximo ali do 40, tá aqui. E o que eu posso estar querendo prever? O salário da pessoa? Não. O salário é um valor numérico, eu teria que fazer uma regressão. Qual é o salário? O salário é 5 mil, 2 mil, 6 mil? O que eu quero prever aqui é uma classe para essa pessoa. Por exemplo, tem carro ou não tem carro? Ela possui um automóvel? Sim ou não? Um automóvel no nome dela? Sim ou não? Será que a idade é um bom preditor para isso? Olha, aparentemente pode ser, né? Essa curva até que indica, né? Não é tão inverossímil, né? Minha classe 0, por exemplo, pode ser não possui automóvel. Então, essas pessoas aqui, ó, elas não possuem automóvel. E aí, à medida que eu aumento a idade, então, ó, idade 25 anos, está aqui a probabilidade dela, 0,1. Idade 30 anos, está aqui 0,2. Idade 35 anos, já vai aumentando, ó. 0,4. 40 anos, já passou do 0,5, né? Então, é um modelo muito simples que vai nos dar uma classificação para as nossas observações, tá? Então, aqui estão todos... claro que eu estou sujeito a erros, né? Então, por exemplo, esse ponto daqui é uma pessoa que tem 25 anos, mas a probabilidade... Olha a probabilidade que foi dada para ela. Ó. Lá na curva, se eu aplicar a curva a esse ponto, né, a esse valor de 26, ela está prevendo uma probabilidade ali de próximo de 0,15. Né? Então, é um modelo errou. Tá? Então, é um modelo que está sujeito a erros também, claro. Tá? Mas é um modelo muito útil, assim como é a regressão linear, para a gente executar tarefas de classificação. Então, deixa eu aumentar novamente aqui a fonte. Vamos seguir em frente. Então, o que a gente vai fazer? Tá? Quais dados que a gente vai trabalhar? E aí eu vou passar com vocês rapidamente sobre isso. A gente tem mais, eu deveria terminar 8h30, né? Mas como a gente atrasou um pouquinho, eu vou terminar 8h35 para dar um tempo para algumas perguntas, tá? Então, quais dados que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com dados públicos dos sobreviventes do desastre do Titanic. Então, a gente consegue carregar esses dados. Deixa eu aumentar um pouco mais ainda. Pronto, agora vai ficar legal. Tá? Eu consigo carregar esses dados e eu possuo diversas informações. Por exemplo, a identidade, né, o ID, na verdade, do passageiro. E aí, o que a gente quer prever? A classe, se ele sobreviveu ou não ao desastre do Titanic. E aí eu tenho a classe do ticket dele, se estava na primeira classe, segunda classe, terceira classe, o gênero, né, a idade, quantos irmãos e esposas a pessoa tem, esposas, na verdade, esposas e maridos, tá? No caso de mulheres. E aqui, quantos filhos ou pais que essa pessoa tinha. Então, na verdade, essa coluna daqui, essa CBSP, para dada uma pessoa daqui, eu quero saber quantas pessoas na árvore genealógica estão aqui do lado dela, né? Aí as esposas e os irmãos. Essa outra daqui é o de parents, né? Então, dada essa pessoa aqui na árvore genealógica, eu quero saber quantas pessoas eu tenho acima, e aí normalmente acima eu vou ter só duas, né? Pai e mãe, e filhos. Aqui, quantas que eu tenho abaixo da árvore genealógica, quantos filhos. Então, são essas duas características que eu tenho também nessa base de dados. Aqui o número do ticket, que não é muito importante, aqui o quanto que ele pagou, aqui a cabine, o número da cabine, e aqui por onde que ele embarcou.
tá? Se isso faz alguma diferença. Então, a gente vai usar essas características para tentar, e vai propor um modelo de previsão para, na verdade, um modelo de classificação para pessoas, se elas sobreviveram ou não ao desastre do Titanic. Então, aqui estão as 5 primeiras linhas, assim como a gente já tinha visto, né? As linhas, e nos interessa essa coluna aqui, se ela sobreviveu ou não. Não sobreviveu, 0. Se ela sobreviveu, vai estar marcado 1 aqui, tá bom? Então, a gente pode usar aquelas mesmas funções, né? O info para saber, para a gente ver as nossas, uma visão geral da base de dados, algumas coisas interessantes aqui, ó. Então, eu tenho 819 linhas ou observações e alguns valores nulos. Para algumas pessoas eu não sei a idade. Para algumas pessoas também não sei onde eles embarcaram e nem a cabine delas, né? Que são os valores não nulos. Então, isso pode nos dar alguns problemas também. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai tentar, igual a gente viu na semana passada, quem estava aqui no workshop semana passada viu, que a gente vai fazer um processamento dessa base de dados para eliminar valores faltantes, para remover multicolinearidade. O que significa isso? Se 2 colunas são iguais, imagina que eu tenho um banco de dados que eu quero prever a posição do jogador de basquete. Aí uma coluna é a altura dele em metros, a outra coluna é a altura dele em polegadas. Perfeita, né, a relação entre essas duas características. Então, isso vai me trazer problemas nos métodos de otimização do modelo. Tá? Se eu aumento uma, eu posso diminuir a outra, aí o modelo pode não convergir. Então, a gente sempre tem que procurar essas multicolinearidades para eliminar pelo menos uma dessas colunas dos nossos dados. Tá bom? E aí, o que são as extraneous variables? São aquelas... se vocês procurarem a tradução, tá? Nem existe uma tradução em português legal. A gente vai chamar de variáveis estranhas? Não, são aquelas variáveis que não dizem nada sobre os dados. Por exemplo, o ticket. Faz diferença se o ticket da pessoa, se o número do ticket lá é o AB34 ou o JZ26? Normalmente não vai fazer diferença nenhuma. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode remover já essas colunas, né? Olha o ticket aqui, ó. A gente pode colocar aqui, tem um exemplo, ó. Aqui, ó. Ticket, cadê? Aqui, ó. A5-21-171. Isso não quer dizer nada, tá bom? Tem outras informações mais importantes aqui. Então, quanto menos colunas, mais fácil a gente trabalhar, principalmente essas colunas que não dizem nada. Então, vamos remover o ticket, tá? Aqui está meu novo data frame sem o ticket. E vou remover também, e vou primeiro procurar colinearidades e remover aquelas que me interessam, tá? Aquelas que fazem sentido. Então, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou ver se tem uma correlação entre o índice de sobrevivência e o quanto que a pessoa pagou, tá? Aí eu usei o pair plot aqui está se a pessoa sobreviveu ou não, tá? Que está aqui, né, 1 ou 0, e aqui a fare que ele pagou. Então, olha só, aparentemente, né, não dá para enxergar muita coisa aqui não. Tem gente que pagou muito e que sobreviveu, né, e tem gente que pagou pouco também e sobreviveu. Não dá para a gente enxergar muita coisa aqui, né? Aqui, se isso aqui ficou ruim de ver, a gente pode também plotar esse mesmo gráfico usando um scatter plot, que aí a gente vê a massa, ó. Parece que a massa de dados está aqui embaixo mesmo, ó, tá vendo? Quem pagou menos de $100 parece que foram os que mais sobreviveram, né? Que estão aqui nesses pontos mais escuros. E aí, mas uma coisa interessante, ó, quem pagou muito, quem pagou 500, sobreviveu. Né? A única pessoa que pagou 500 sobreviveu. Quem pagou quase 300, teve gente que sobreviveu, teve gente que não sobreviveu, né? Então, tá difícil. Aí eu vou deixar esses exercícios para vocês, né? Que será que a gente consegue ver outros padrões usando esse pair plot? Aí vocês podem brincar com esse pair plot ou scatter plot usando outras colunas, tá bom? Eu vou andar rápido aqui e já fazer uma pincelada geral, tá bom? Então, outras coisas que a gente pode fazer. Eu posso agrupar a nossa variável dependente, né, que é se sobreviveu ou não, para ver se tem alguma relação. Olha, aqui já algumas coisas já saltam aos olhos, né? Parece que realmente a média, né, de quem pagou, de quem sobreviveu, vamos pegar o fair aqui, ó. Quem sobreviveu parece que pagou mais no ticket de quem não sobreviveu. A média aqui está maior. Né? A idade parece que é um pouquinho menor de quem sobreviveu, 28 contra 30, né? A classe também está menor, então, opa, isso aqui já é um bom indício, como tem diferenças aqui nas médias, isso é um bom indício que existe o potencial para um modelo de classificação aqui usando essas features,
Tá? E aí eu posso seguir em frente, ó, agrupar por idade também, né? Então, olha só, aqui nas idades nas menores idades, né, os bebês aqui, todo mundo sobrevivendo, que é um bom sinal. E, infelizmente, as pessoas mais velhas têm mais zeros aqui, tá? A gente pode expandir isso, ver todos, mas, de novo, é para ter um feeling inicial sobre os dados, tá ok? Então, vamos lá. Outras coisas que eu posso fazer é fazer uma contagem, né, desses valores. Então, quantos homens, quantas mulheres, né? Aqui é o número de parentes e filhos, aqui o número de esposas e irmãos, né? A gente pode ter um pouco de noção sobre esse tipo de coisa. E agora, no final, que aí eu vou deixar isso para vocês resolverem, tá? Eu vou deixar essa parte final para vocês, que aí eu vou dar uma pincelada geral aqui até o final desse workshop, e aí qualquer dúvida vocês podem me enviar por e-mail, porque eu não gostaria de atrasar a janta de vocês, não. Então vamos lá. A partir daqui, o que a gente vai lidar? A gente vai lidar com aqueles métodos de identificação e de tratamento de valores faltantes. Porque, como a gente viu anteriormente, algumas linhas não possuem valores, né? Possuem valores faltantes. Eu não sei a idade de alguns, eu não sei por qual portão que eles entraram. Então, tem forma de a gente identificar isso e também da gente preencher esses valores. É o que essa seção aqui está lidando, tá? E aí, depois, o que a gente vai fazer? A gente vai usar aqueles mesmos modelos que a gente usou para regressão linear. Eu vou dividir a minha base em treino e teste, vou instanciar um modelo de regressão logística, vou ajustar um modelo, eu vou calcular as previsões, tá? E aí, aqui esse aqui não é só para a gente visualizar um pouco melhor, tá? Vocês não preocupem muito com esses códigos que não rodem e se executem, que vocês vão ver o que significa. Qualquer dúvida, me mande um e-mail. E aí, por fim, a gente vai avaliar o modelo. A gente pode usar o R2? No caso da regressão logística, a gente não vai poder usar o R2. O que a gente vai usar? A gente vai usar aqueles métodos de avaliação, aquelas métricas de avaliação tradicional de aprendizado de máquina. Precisão, revocação e o score F1. Pedro, mas para que 3 métodos de avaliação? Vamos supor, aí eu vou explicar para vocês e a gente encerra esse workshop. Precisão. O que a precisão vai medir? Precisão é um valor entre 0 e 1, que vai medir, né, o número de verdadeiros positivos dividido pelo número total de instâncias que eu tenho. Então, o que é uma previsão de 100%? Uma previsão de 100% quer dizer o seguinte: supondo que meu modelo quer indicar se o passageiro sobreviveu, tá? Se eu indico que que 3 pessoas sobreviveram e essas 3 sobreviveram, minha precisão vai ser de 100%, tá? Só que isso é perfeito? O modelo é perfeito? Não. Por quê? Porque mais pessoas sobreviveram e o meu modelo não foi capaz de falar que elas sobreviveram. Aí está a revocação, tá? Então, a minha revocação vai ser baixa. Se eu, por exemplo, deixei de falar que 300 pessoas sobreviventes não foram sobreviventes, minha revocação vai ser baixa, tá? E o F1 é a média da previsão e da revocação, tá bom? De novo, se eu falo, por exemplo, que toda a minha base sobreviveu, todo mundo sobreviveu, minha revocação é perfeita, porque eu trouxe todo mundo que sobreviveu. No entanto, a precisão vai ser baixa. Por quê? Porque de todo mundo que eu trouxe, né, eu tive lá 1/3 que sobreviveu, os outros 2/3 não sobreviveram, então a precisão vai ser de 1/3 só. Tá? Então, existe um compromisso entre melhorar a precisão e melhorar a revocação. Por isso que é bom a gente usar esses dois. E se você quer agregar, usa o F1 Score. Tá bom? E aí existem outras formas de visualizar, a matriz de confusão, tá? A acurácia, outras formas da gente fazer o modelo, de a gente avaliar o nosso modelo de regressão logística. E aí, por fim, tem as árvores de decisão, que são muito boas elas são de excelência para interpretar os dados, tá? Então, você consegue construir uma decisão de, olha, essa fruta daqui, eu devo comer ela ou não? Então, se ela for grande, né, se for uma fruta grande e ela for amarela, ela tem muita chance de ser uma fruta venenosa. Se ela não for amarela, então eu posso comer ela. Tá? Então, o nosso modelo vai gerar essas árvores para a gente, o que ajuda demais a interpretação. Qualquer pessoa consegue pegar essa árvore de decisão e entender. Tá bom? E aí, nessa parte final, a gente faz a mesma coisa para prever se sobreviveu ou não ao desastre do Titanic, dessa vez usando uma árvore de decisão.
Tá? Então, gente, esse é o workshop do dia de hoje. Os recursos estão disponíveis para vocês. Qualquer dúvida que tiverem, podem entrar em contato comigo e com muito prazer eu poderei ajudar vocês, tá bom? Então, Caio, é isso aí. Desculpa passar um pouco do tempo aí de vocês, tá bom? Nada, imagina. Bem, galera, eu vi aqui que tem algumas dúvidas e algumas perguntas. Eu posso até... você está com a tela aberta aí? Eu posso, se quiser eu leio. Beleza. Vamos beber uma aguinha aqui. Então vamos lá. Oi, muito obrigado pela oficina. Classificação de séries temporais é possível? Obrigado. Ô, Ana, essa é uma excelente pergunta, tá? Então, classificação de séries temporais, sim, é possível. E se você tiver interesse, você pode mandar um e-mail que eu te indico artigos em que isso é feito, tá? O que é uma classificação de série temporal? Vamos lembrar. Um problema é a previsão. Se eu tenho... Vamos lá, eu vou até desenhar aqui, desculpa de novo, tá? O mouse, mas vamos lá. Eu tenho duas séries temporais, tá? Eu tenho a série temporal A e tenho a série temporal B, né? Então, para essas séries temporais, eu tenho uma linha do tempo. Então, eu tenho a linha do tempo para as duas, tá? E aqui eu vou ter agora os meus pontos. Então, eu vou ter o primeiro ponto, né? Ao longo do tempo. Minha série temporal... Oi. Rapidinho, dê uma congelada na sua tela. Será que eu... Será que você pode parar de compartilhar e compartilhar de novo? Eu acho que sim, vamos tentar. Foi? Foi. Foi? Show. Então vamos lá, vamos voltar para cá. Então tem duas séries temporais. Eu tenho a série temporal A e tenho a série temporal B. Elas estão na linha de tempo, né? Ao longo do tempo. E aí, eu vou ter algumas observações ao longo desse tempo. Então, aqui eu estou contando aqui o tempo, estou fazendo... Essa aqui é a minha série, aqui eu teve um boom, né? E aqui eu voltei. O problema de previsão, eu quero saber qual que é esse ponto daqui, né? Esse é o problema de previsão de série temporal. No futuro, onde é que essa curva vermelha vai estar? Vai subir? Vai diminuir? Né? Agora, o que é o problema de classificação de séries temporais? Eu tenho essa série temporal e eu posso ter uma outra série temporal, por exemplo. Eu posso ter uma série temporal, eu vou fazer uma coisa bem esdrúxula, tá? Para deixar claro o que eu estou fazendo. Eu posso ter uma série temporal assim, ó. Tá? Uma série temporal assim. Que a gente espera, por exemplo, que seja um número de pessoas vacinadas por Covid. Né? Ao sonho, né? A partir de amanhã cresce bastante, chegou daqui a um mês, está todo mundo vacinado. Não tem mais ninguém para vacinar. Né? Então, o que a gente pode fazer? Eu posso classificar essas curvas. Tá? Eu posso classificar essas curvas. Eu posso dizer, por exemplo, olha, a série temporal A, ela é de um tipo, né, que é mais variante, né, um tipo que ela sobe, ela desce, depois ela tem rajadas, né, depois estabiliza de novo. Isso aqui é um comportamento tipicamente que a gente chama de burst, tá? Burst. Ou seja, ela tem alguns períodos de sonolência e às vezes ela vai lá e explode, tá? E aqui eu tenho um comportamento desse tipo, né? Um comportamento logarítmico, que ela cresce, depois chega num platô. Então eu consigo pegar várias dessas outras séries temporais, né? Posso ter AD, né? E posso criar agrupamentos para essas séries. Existem métodos que fazem isso. Tá? E isso vai depender muito da sua aplicação. Então, você que vai projetar essa aplicação, você vai ter que dizer o que eu quero. Eu quero separar, né, comportamentos que são bursts, comportamentos regulares, comportamentos de descida, de subida, tá? Ou então, se você não sabe muito bem isso, que é só dividir elas em grupos, é possível também. Aí você vai dizer, quantos grupos mais ou menos? 5 grupos. 8 grupos. Então, aí você gera esses 8 grupos e vai classificar, você vai colocar cada uma dessas séries em alguns desses grupos. Tá? Eu, inclusive, se você tiver interesse, eu tenho um artigo em que eu faço classificação de séries temporais, que é a evolução de jogadores de futebol. Tá? Então, por exemplo, quanto a série temporal é a idade do jogador, então aqui eu vou ter a idade dele, tá? E o eixo Y vai ser uma medida de eficiência daquele jogador.
Mais especificamente, essa eficiência a gente buscou do FIFA, daquele jogo FIFA, que é o overall. Então, por exemplo, né, o Neymar, ele lá no Santos, o overall dele era 78, depois aumentou para 80. Então, será que isso tem alguma correlação com a idade? E aí a gente agrupa os jogadores. Tem jogadores, né? Existe um pico para o jogador diminui depois da idade, tem jogadores que sobem e depois caem. Então a gente agrupou a evolução desses jogadores ao longo dessas séries. A gente agrupou as séries, né, em diferentes padrões, tá? Então existe uma literatura vasta disso, tá, Ana? Desculpa se eu me delonguei na resposta. Vamos ver a próxima aqui. O problema de aprendizagem de máquina exige utilização de placas de vídeo para treinamento? Olha, não necessariamente. Vou voltar para cá, para te responder melhor, tá? Aqui, dentro desse mundo daqui, de Deep Learning, normalmente sim. Se você tem um conjunto... Por quê? Porque uma imagem de alta resolução, ela pode chegar a 20 megabytes, né? 50 megabytes. Então, para você processar, por exemplo, 100 mil imagens, olha o tanto de memória que eu preciso. É um processamento pesado, né? Vídeo é pior ainda. Tá? Então, para esse tipo de dado, normalmente você vai precisar de uma placa de vídeo capaz de fazer processamento desses algoritmos em paralelo. E isso não é necessário, se o seu conjunto for pequeno. Existem, por exemplo, aquele conjunto de imagens chamado MNIST, que o sklearn mesmo tem. É um conjunto, são umas imagens de letras escritas à mão. Você consegue rodar em um laptop normal. De 10 anos atrás, você consegue fazer classificação desse conjunto de dados. Tá? Mas para problemas modernos, industriais, né, você vai precisar de placas de vídeo. Tá? Agora, para esses modelos de dados estruturados, normalmente não, porque os dados já é estruturado, tá? Então, os dados são pequenos. Se você tem, por exemplo, 10 milhões de linhas de dados estruturados, isso é o quê? No máximo, uns 80 megabytes, tá? Então, isso é muito pouco para um computador executar e processar. E aí você consegue fazer. Então, vai depender muito do problema, tá? Normalmente, problemas envolvendo imagens, vídeo, áudio, dados muito grandes, tá? Acima de 1 giga, é bom você ter uma placa de vídeo, sim, tá? Dedicada para isso. Fit é o ajuste do modelo, beleza. O que seria, na verdade, esse ajuste? Qual a ideia do ajuste? Beleza. Então, vou voltar para cá para falar do fit. Isso é uma ótima pergunta, tá? Tá aqui, ó. O que o fit vai fazer? Deixa eu diminuir isso aqui um pouquinho. Para caber na tela e todo mundo enxergar. Mais uma. Acho que agora deu. Ops. Eu acho que agora ficou legal. Beleza. Agora ficou legal. Então, vamos supor que eu quero fazer esse ajuste daqui, tá? É um ajuste aqui meu eixo X, aqui no Y a minha previsão. E aí, no final, eu cheguei a essa reta daqui, ó. Essa reta é do meu modelo. Tá bom? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Opa! Não é isso que eu quero não, gente. Fiz confusão aqui, pronto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse pontinho daqui, ó, ele tá aqui, né? Ele tem essa idade, né? 4 e algum pouquinho. Vamos supor que é a idade, tá bom? E aqui tá o peso da pessoa, né? Aqui tá perto ali de 3. Esse é o dado real, mas o meu modelo, ele preveu isso aqui, ó. Na verdade, o que ele previu para essa pessoa foi isso aqui, um pouco a mais, né? Eu tive um erro associado, foi 4 e alguma coisa. Então, isso daqui, essa reta, né, vermelha, é o meu modelo, tá? E é o meu erro. E vocês podem perceber que existem diversos modelos. Um modelo que eu posso inventar é esse daqui, ó. Opa, aqui não, né? É isso aqui, ó. Vou tentar de novo com o mouse. Ó, é essa reta daqui, ó. Pode ser, por exemplo, tá? Isso aqui é uma reta. Finge que é uma reta, tá bom? Note que ela está bem diferente da primeira. Qual reta que é melhor? Bem, a reta que é melhor é aquela que tem menos erro, né? Aquele erro, em relação às bolinhas, a distância da bolinha com a reta é menor. Quanto menor, melhor. E aí, o que o ajuste vai fazer? O ajuste, esse fit, né? Ele vai testar. Vou dar não é exatamente isso para o modelo de regressão linear, porque o modelo de regressão linear eu tenho a solução exata, é uma conta matemática muito rápida que ele já encontra essa reta aqui para você. Mas os modelos de otimização, SVM, né, alguns desses modelos que usam esse fit, ele fica testando, né? Ele dá uma versão inicial para a reta, por exemplo, essa daqui. Olha, o erro deu esse,
Então o erro está alto. O que eu devo fazer? Eu devo diminuir um pouco o coeficiente. Ela vai lá e inventa uma nova reta. Ele propõe uma nova reta. Essa reta daqui. Melhorou. O que eu devo fazer agora? Agora eu devo traçar essa reta daqui. Então é isso que o ajuste faz. Tá? O ajuste, ele vai ficar testando, ele vai otimizar o seu modelo, ele vai testar diversas retas e de forma inteligente, ele vai caminhar, vai alterando essas retas até encontrar aquela reta que não tem como melhorar mais. É a melhor reta possível para os seus dados. Isso é que o ajuste vai fazer. Se você não fizer o ajuste, o que você vai ter no máximo, tá? É uma versão inicial de uma reta, essa reta aqui, por exemplo. Aí você calcula o erro, faz previsão, sem problema nenhum, tá? Mas você inventou essa reta aí, ponto final, tá? É uma suposição inicial, às vezes aleatória, que você deu, tá? Ou até mesmo a pior reta de todas, né? Aquela reta mais boba, que é a média, né? É a média do peso, por exemplo. E aí você vai ajustando, deixa eu agora testar essa reta aqui que parece um pouco melhor, né? Ou essa reta daqui agora, tá? E aí você vai ajustando até chegar à sua resposta, tá? Ou o melhor que você pode fazer. Tá bom? Vamos lá. Poderia indicar livros, sites para se aprofundar nesse assunto do workshop de hoje? Regressão, classificação, etc. Com certeza, tá? Com certeza. O que eu posso... Eu vou escrever aqui existe um curso, tá? Na verdade, eu vou passar 2 para você, tá? Tem o Microsoft Learning, tá? A Microsoft Learning tem uma plataforma sensacional, tá? Que tem vários cursos de aprendizado de máquina lá, tá? Então, inclusive com aplicações mais de exploração de espaço, previsão do melhor momento para você lançar um foguete, tá? Então, é uma plataforma muito boa, a Microsoft Learning. Tem também uma plataforma Coursera, que tem alguns cursos legais de Machine Learning, tá? De Stanford, das melhores faculdades do mundo, que você pode seguir. O que eu recomendo, tá? Que você faça. Se você quiser uma resposta mais detalhada, tá? Manda um e-mail para mim, eu vou ficar muito feliz de te indicar tanto livros que eu uso, porque eu usei para aprender, quanto esses cursos. Eu posso te passar o link direitinho, tá? Tanto dos cursos da Microsoft, do Coursera, os livros. Manda um e-mail para mim, tá aqui no Q&A, tá? E aí manda esse e-mail, eu respondo com vários links para você. Fica mais fácil do que eu responder ao vivo aqui, tá bom? A Microsoft tem algum portal para comunicação externa para autoestudo de aprendizagem de máquina? Sim, tem sim, tá? Esse Microsoft Learning. Pode, de novo, manda um e-mail para mim que eu vou te mandar. Aí, ó, o Caio já respondeu, né, Caio? Eficiente, tá? É o Learn Microsoft, ótimo. Se você tem alguma dúvida, eu já fiz vários desses cursos. Pode mandar um e-mail para mim que eu te indico, inclusive na ordem. Embora a própria Microsoft já tenha uma estrutura bem definida de como seguir nesse percurso. Tá bom? Eu acho que é isso, né, Caio? Acho que é isso, então. Beleza. Galera, eu vou só passar alguns slides aqui, que é convidar vocês para responder a pesquisa de satisfação desse evento. Bem, quem ainda não faz parte, isso é mais para quem está assistindo a gravação no futuro. O Reacto é uma comunidade de pessoas interessadas e que querem aprender mais sobre tecnologia no geral. Então, como eu falei para vocês, por enquanto a gente estiver nessa situação da pandemia, a gente vai ficar com a nossa programação 100% remota, mas lá tem muito conteúdo, tem muito evento, tem muita coisa agendada que você pode conferir e participar, ou apenas ficar por dentro do que está acontecendo, né? Eu já adianto para vocês que esse ano a gente vai ter alguns eventos também bem diferentes. A gente vai ter uma nova sessão, um novo tipo de encontro parecido com esse, mas focado em uma outra área. Vai começar a partir de março mais ou menos. Então, além desses workshops técnicos, a gente também vai ter uma outra área também para conversar. Enfim, acompanhem lá os nossos eventos e vejam o nosso calendário, tem muita coisa. Antes da gente encerrar o evento, como eu falei para vocês, todo evento que a gente faz, a gente passa uma pesquisa de satisfação para saber, né, como é que está o evento, o que é que vocês acharam e se tem algo que a gente pode melhorar. Eu estou deixando o link aqui para vocês no Q&A, mas para acessar a pesquisa de satisfação, você só precisa se direcionar ao link
ak.ms/reactor-pesquisa. Logo quando você clicar nesse link ou acessar esse link, você vai entrar num formulário, e a primeira pergunta do formulário é sobre o código do evento que você está assistindo. Esse evento em questão, o código dele é 12482 ou 12482. E se vocês puderem dedicar 1 ou 2 minutinhos, seria demais para a gente, inclusive para o Pedro, né? Eu acho que se vocês, inclusive, puderem deixar o comentário falando o que é que vocês acharam do encontro e do conteúdo que ele facilitou, seria muito bom para todo mundo. E é isso, gente. Eu só tenho a agradecer a disponibilidade, o tempo e a participação de vocês. Pedro já está mais um workshop entregue aqui com a gente. Valeu, Caio. E eu tenho certeza que a gente vai ter mais ao longo do ano. Assim esperamos. Valeu, gente. Uma boa noite para todo mundo. É isso, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu.